Ricardo estava certo de que ninguém o reconheceria ali. Em todas as outras filiais de suas casas de carne que ele visitara, nenhum dos trabalhadores ou mesmo o gerente o reconhecera. Nenhum deles o tratava bem, mas isso era o que ele esperava. Ele não esperava que todos compartilhassem sua visão, pois se o fizessem, seria difícil escolher outro diretor-gerente. O que todos os seus gerentes não sabiam era que o chefe de gestão, a quem todos eles reportavam, acabara de se demitir. Ricardo era o proprietário, fundador e CEO da organização e precisava de um substituto para o recém-aposentado diretor Felipe. O diretor que acabara de se aposentar era mais do que apenas um diretor. Ele era um bom amigo de Ricardo e era perfeito quando se tratava da visão que ele tinha para a empresa. Às vezes, era quase como se ele e Felipe fossem a mesma pessoa, o que deixou Ricardo triste quando Felipe apresentou a demissão. Mas agora ele estava em uma busca para encontrar alguém que ao menos tentasse preencher os sapatos que Felipe deixou para trás. Ricardo abriu a porta e deixou o cheiro de carne suculenta e temperos encher seu nariz. O aroma do lugar o encheu de orgulho, pois era sua receita que produzia um cheiro tão celestial. "Ei, amigo, você não pode estar aqui!" A primeira garçonete a avistá-lo imediatamente falou para a expectativa de Ricardo. Ele fez uma nota mental de limpar a sujeira da testa com suas roupas esfarrapadas antes de fingir a expressão mais convincente de súplica. Ele não precisava fingir muito. Estava genuinamente exausto e teria matado por um copo de água fria naquele momento. Portanto, ele nem se deu ao trabalho de pedir comida. Sabia que seu restaurante oferecia água de graça. Era parte da política. "Sinto muito, senhorita. Eu estava apenas me perguntando se poderia conseguir um copo de água. Tenho caminhado por um longo tempo e estou prestes a desmaiar agora." Ele implorou à garçonete que teria ido enxotá-lo se não estivesse ocupada servindo um cliente. "Desculpe, senhor. Não oferecemos água a pessoas que não são clientes." E o olhou com um olhar de desprezo. Mas senhorita, você poderia me poupar só um copo?" Ricardo implorou novamente. "Suma daqui agora, ou eu vou chamar o gerente." Ela rosnou. Bem, isso foi um fracasso colossal da parte dela, pensou Ricardo. Não era algo punível com demissão, mas definitivamente não merecia qualquer tipo de promoção. Ele memorizou seu rosto e continuou observando. Normalmente, ele teria que interagir com todos no restaurante para formar uma opinião definida sobre todos ali. Por tudo que sabia, o gerente poderia ser uma pessoa bondosa. Em vez de sair, ele decidiu ficar e suportar os olhares constrangedores dos clientes igualmente arrogantes que o olhavam com mais desdém do que a um criminoso condenado. "Sou Ricardo." Ele sorriu e fez uma nota mental de se envergonhar ainda mais, pois como esta era apenas uma persona falsa, nenhum constrangimento passava da superfície de sua pele, porque quando chegasse em casa à noite, tomaria um banho quente em sua mansão. A garçonete parecia ter acabado de ter um pano sujo jogado nela. "Dê-me um segundo." Ela sorriu docemente para o cliente que estava atendendo e imediatamente correu para a área do escritório do restaurante. Ricardo observou satisfeito, sabendo que ela provavelmente iria chamar o gerente. Enquanto ele observava, olhou para o balcão e notou que os outros trabalhadores o encaravam com a mesma expressão. Os homens pareciam hostis e nos rostos das mulheres estava escrito nada além de puro desgosto. "Tudo bem, apenas o gerente agora." Ele pensou consigo mesmo enquanto continuava observando. Uma das garçonetes passou por ele. Ela devia ter estado na cozinha porque ele não a viu atrás do balcão. O que o fez manter os olhos nela foi o simples fato de que ela mantinha os olhos nele. Não havia um pingo de desgosto em seu rosto, nem mesmo surpresa. Ela simplesmente passou por ele e foi servir outro cliente, e no caminho de volta, parou ao seu lado. "Ei, posso te ajudar com algo?" Ela perguntou com um sorriso brilhante, mas preocupado. Seu cabelo cor-de-mel tinha mechas caindo sobre o rosto, provavelmente bagunçado por todo o trabalho que ela teve que fazer desde a manhã até o meio-dia.
E seus olhos azuis também estavam fatigados, mas ainda havia aquele sorriso em seu rosto. Oi, Júlia, volte ao trabalho agora! Uma voz autoritária rosnou do lado, tirando a atenção de Ricardo do rosto em que estava tão perdido. A garota imediatamente correu para cumprir o desejo do chefe, deixando Ricardo para enfrentar o homem cujo rosto não demonstrava nada além de más intenções. Sinto muito incomodar seu estabelecimento, senhor. Mas eu só estava, sabe, com sede e se pudesse. O homem, que não tinha mais de 30 anos, levantou uma mão para silenciá-lo e seu olhar cruel reforçou seu desejo de calar o homem sem teto à sua frente. Olhe ao seu redor, ele rosnou. Ricardo olhou confuso ao redor da sala. Você vê alguém que se pareça com você? Senhor, não nego que não pertenço a este lugar, juro que não tentaria ficar. Só estou implorando o senhor por um copo de água. Ricardo implorou novamente. Eu sairia logo depois, não há outro lugar para ir. O desespero nos olhos de Ricardo agora era real, principalmente porque ele realmente precisava daquele copo de água. Ele estava contando com a boa vontade da humanidade, mesmo sendo tratado como lixo. Os humanos são assim. A maioria carece de empatia básica, mas se for persuadida o suficiente, cede. Grande parte dessa rendição acontece porque dá mais trabalho e energia expulsar um mendigo do que tirar $1 da carteira, e muitos têm suas vidas centradas em eficiência. Era nisso que Ricardo apostava, que seria mais fácil e rápido para o gerente pedir a um garçom ou garçonete que lhe trouxesse um copo de água do que passar pelo processo completo de expulsá-lo. Quão errado ele estava quando viu os olhos do homem brilharem com indignação. Você vai ficar aqui e então, em segundos ou depois que você sair, a bolsa de um dos meus clientes vai sumir. Boa tentativa, amigo. Saia antes que eu chame a polícia. O homem ameaçou. Ricardo, naquele ponto, resignou-se ao destino, sabendo que a bondade havia abandonado todo o lugar. Ele estava prestes a sair, mas isso não saciaria sua fome ou sede. Tinha sido uma manhã longa. Para isso, Ricardo alcançou o bolso e procurou. Ele procurava porque tinha a carteira ali, ainda em perfeito estado, para o caso de acontecer alguma alteração séria. Ao menos poderia revelar sua identidade à polícia no último minuto. Ele esperava que tivesse menos de uma nota de $100 ali, mas, por precaução, amassou a nota fora da vista do gerente e a trouxe. Era $100. Ser rico às vezes era um inconveniente. Isso é tudo que tenho. Se eu conseguir uma refeição de uns $10 e depois o troco, ou um refrigerante ou algo assim, ele estendeu o dinheiro ao gerente. Pagar por sua comida não seria um constrangimento para ele agora, mesmo que fosse isolado dos outros clientes por sua aparência. O rosto do gerente se transformou em mais fúria, o que Ricardo não pensou ser possível, já que o homem já tinha passado por pelo menos 3 estágios diferentes de raiva. Tire sua imundície do meu restaurante agora. Cada palavra saiu com tanto veneno que, se palavras pudessem afetar fisicamente as coisas a que eram dirigidas, Ricardo teria sido corroído até desaparecer. Não suporto nem olhar para você. Henrique, certifique-se de que esse homem esteja na rua onde pertence em 2 minutos. Se eu sair e ele ainda estiver aqui, você perderá seu emprego. Ele gritou e saiu, parando entre cada mesa para pedir desculpas pelo grave distúrbio. Não se preocupe, Henrique, eu já vou. Ricardo sorriu tristemente para o jovem que foi enviado para escoltá-lo para fora. Era evidente que Henrique não gostava da tarefa, e Ricardo queria poupá-lo do incômodo. Ele saiu devagar, observando algumas coisas que ligaria mais tarde para informar ao gerente. Afinal, era sua churrascaria. As plantas ornamentais pareciam precisar ser trocadas há muito tempo, e algumas luzes estavam com defeito. Irritava-o pensar que teria que responder cordialmente ao homem que o tratara como lixo há poucos momentos. Ele saiu, mas não foi muito longe do restaurante. Ele estava realmente com fome, e mesmo sendo essa sua última viagem, ainda tinha um longo caminho de volta para casa. Precisava de comida.
Pensou em esperar até que um cliente tentasse entrar e persuadi-lo com dinheiro para ajudá-lo a conseguir algo. E assim, esperou ao lado do prédio, um pouco mais para trás, fora da linha de visão direta do gerente, caso ele viesse investigar. Ei! Uma voz pequena chamou por ele depois que ele começou a cochilar contra a parede. Ele abriu os olhos e viu que era a garçonete de dentro, a de cabelo castanho que não o olhava como se ele fosse um rato doente carregando a peste bubônica. Rápido, a pausa não é longa e eu tenho que dividir para nós dois. Ela tinha um saco de papel marrom na mão, que mantinha do lado que ficava longe das janelas do restaurante, caso alguém visse. Ricardo rastejou em desespero atrás dela e eles foram para os fundos do restaurante, longe de olhares curiosos. Ela abriu o saco sem olhar para ele, mas isso era porque parecia estar com pressa. Tenho 2 hambúrgueres, ela sorriu orgulhosa. Um para cada um de nós. Teremos que dividir o Sprite, no entanto. É difícil esgueirar mais de um copo. Ela estendeu, tomou um grande gole primeiro e depois o ofereceu a ele. Você sabe, eu provavelmente não deveria... Estou sujo e ter que compartilhar com você. Oh, eu sei. Ela deu-lhe um rosto tranquilizador. Eu já tomei o suficiente. Há água da torneira lá dentro que posso tomar depois. Obrigado. Ricardo aceitou o copo dela e tomou um grande gole. Ela encheu o copo até a borda, então sua própria porção era menos do que uma pequena fração do todo. Por mais rico que fosse, Ricardo lembraria daquele dia como o dia em que apreciou um hambúrguer improvisado ao estilo de um funcionário. Não era o usual no menu do cliente e continha todas as coisas que ela gostava. Ele iria ao ponto de criticar e notar que o hambúrguer não era o melhor. Provavelmente um pão mais velho do que ele normalmente permitiria, mas, para ele naquele momento, a refeição era o céu. A gratidão mostrada por mais do que apenas seus olhos, ele a agradeceu com cada mordida. Oh, pare já. Ela tentou esconder o rubor dele, mas foi inútil. Eu não ia deixar você morrer de fome, de jeito nenhum. Por quê? Ele sentiu o impulso repentino de perguntar. Ela respondeu a sua pergunta com as mesmas palavras, mas o significado foi claramente comunicado. Você deveria ter visto seu rosto. Você teve sorte de não desmaiar lá dentro. E isso não deveria acontecer com ninguém. Ela tinha o rosto determinado. Obrigado, Ricardo disse novamente depois da última mordida do hambúrguer. Já acabou? Sim. Agora sinto que deveria ter comprado 3 hambúrgueres. Ela riu e continuou a comer o dela. Ela pausou para oferecê-lo a ele. Posso pegar outro mais tarde. Temos pausas rápidas e coisas assim. Mas Ricardo balançou a cabeça. Ele estava voltando para casa para um jantar suntuoso. Só precisava de algo para ajudá-lo a passar a jornada de volta. Não, está tudo bem. Você me deu mais comida do que eu tive em dias, senhorita. Ele mentiu com uma risada. Sou Júlia. Você é Ricardo. Ele apertou a mão que ela estendeu. Se precisar de algo amanhã, pode vir. Vou comprar um hambúrguer para o almoço e posso trabalhar para esgueirar um pouco de comida quando encerrar o trabalho, ok? Ela olhou para fora do beco onde estavam. Tenho que voltar ao trabalho agora, amanhã. Ricardo não podia dizer não àquele sorriso bonito no rosto dela. Além disso, ela acabara de estender seu experimento social pelo resto da semana. Ele teria que manter a atuação. Pode apostar. Ele sorriu amplamente. Sabe, para um homem nas ruas você tem dentes muito bonitos, ela comentou, fazendo Ricardo perceber que ela o via. Ela estava olhando para ele, não apenas para um homem sem teto. Eu não estou há muito tempo na rua. Isso era em parte verdade. Uma que poderia ser facilmente mal interpretada, pois mesmo que ela tivesse 1000 palpites, ela não pensaria que ele era o multimilionário dono do próprio estabelecimento onde ela trabalhava. Ok, Ricardo. Ela acenou e finalmente correu para dentro. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração acelerou. Fazia tempo desde que ele experimentara verdadeira gentileza. Ele nem esperou pela tarde do dia seguinte. Por volta das 11 horas, Ricardo já estava em algum lugar ao redor do restaurante.
Ele evitou chegar muito perto a princípio porque temia que um dos outros funcionários detestáveis o visse e denunciasse ao gerente, que então chamaria a polícia e terminaria seu pequeno experimento. Por isso, esperou até a hora do almoço. Não se importava com o calor sufocante do meio-dia na costa leste, desde que houvesse sombra e estivesse seguro de contato direto com o sol, estava bem. A corrida matinal que fez antes de chegar ali acumulou sujeira suficiente para dar ao seu visual de sem-teto um brilho, e usar as mesmas roupas de ontem foi perfeito. Depois do que pareceu uma eternidade de espera, ele viu Júlia sair do prédio com o mesmo saco marrom de ontem e procurar por ele. Ele imediatamente colocou o telefone no bolso, mas não antes de colocá-lo no modo silencioso. Se seu novo smartphone de última geração tocasse durante a interação com ela, a única maneira de explicar sem se revelar seria mentir que o roubara. Não seria uma boa imagem para ele, e naquele ponto queria impressioná-la um pouco, independentemente das opções limitadas. Não demorou para Júlia avistá-lo, e ele acenou para ela assim que ela o fez. Um sorriso iluminou o rosto dela, e ela rapidamente o chamou para se aproximar. Cautelosamente, ele se aproximou do próprio restaurante, certificando-se de manter distância de portas e janelas, caso alguém estivesse espiando. Ei, Júlia, como está o trabalho? Ele a cumprimentou com um sorriso. Exaustivo. E você, dormiu bem ontem? Quer dizer, com a barriga cheia foi bem melhor que o dia anterior. Ricardo deu de ombros. Um hambúrguer e meio copo de Sprite não fazem nada para encher o estômago, ela comentou quase com pena. Você não tem ideia, Ricardo respondeu, sentindo-se orgulhoso de si mesmo por interpretar tão bem o papel do homem sem teto. Talvez fosse porque ele sabia como era realmente sentir fome. Bem, eu trouxe o almoço, ela anunciou, e desta vez tinha um copo na mão e um no saco. Ricardo sentiu uma onda de satisfação por, pelo menos, ela não ter que dividir o almoço entre os dois novamente. 2 Sprites, ele comentou animado. Você não fica com os 2, Júlia riu. Um é para mim, claro. Ele se sentou no chão onde fizeram uma mesa improvisada com 2 caixas vazias e uma folha de papelão grosso. Depois da refeição, que foi em grande parte silenciosa, exceto pelas habituais trocas de obrigado e não me agradeça, Júlia se levantou de repente e foi até onde uma folha maior de papelão encostava na parede. De lá, ela tirou uma sacola plástica preta. Ricardo, curioso, voltou o olhar para sua nova amiga do copo vazio e seus olhos fizeram a pergunta que sua timidez fingida não conseguiu fazer. São roupas. Ela sorriu e exibiu um par de jeans da sacola, depois mais um e outro. Ricardo não sabia de onde veio a intuição de fingir surpresa, mas ele conseguiu. Uau, onde você conseguiu essas? São do meu pai. Contei a ele sobre você e ele concordou em dar essas roupas. Ela esvaziou a sacola e algumas camisas também caíram. São ótimas, ele comentou. Do ponto de vista de alguém sem teto, eram um achado. Claro que são. Júlia o bateu de leve no ombro, brincando. Meu pai tem bom gosto. Ele notou como ela o tocava e não se importava nem um pouco se ele estava sujo ou não. Ela não se sentia irritada por ele, apesar de ser um sem-teto. Só porque você está nas ruas agora não significa que deve se vestir todo sujo e desleixado. Ela entrou em um modo sério. O fato de você estar nas ruas agora não é uma condenação. Você ainda pode se reerguer, só precisa de um pouco de ajuda, ela piscou. Ele segurou as roupas com força e as valorizou mais do que o guarda-roupa que tinha em casa. Alguém que não o conhecia ainda queria que ele tivesse aquelas roupas. A gentileza parecia irreal. Ei, quando eu fechar hoje, você acha que pode me seguir até em casa e tomar um banho? Ela colocou uma mão no ombro dele, tocando-o novamente. Não tinha medo de olhar nos olhos dele, o que deu muito conforto a Ricardo ao ver que, se estivesse nessa situação, haveria alguém que não o achasse completamente repulsivo. Obrigado, Júlia. Eu realmente agradeço. Ele quase chorou. Oh, está tudo bem, realmente.
Júlia deu de ombros. Era evidente no rosto dela que entendia o valor do que estava fazendo, mas também não queria parecer muito compreensiva ou simpática. Sabia que ser excessivamente insistente poderia afastar as pessoas ao tentar ajudá-las e estava desesperada para ajudar aquele homem. Por quê? Quando outras pessoas viam um homem sujo que poderia ser um ladrão e um desgraçado, ela via um homem que poderia ser salvo. Ele não parecia estar viciado em nenhum tipo de droga, então sentiu o fardo de ajudá-lo a diminuir consideravelmente. Ele seria fácil de convencer, mais fácil de ajudar antes que chegasse a esse estágio. A felicidade nos olhos dele aqueceu o coração dela, e ela só podia imaginar o horror que ele deve ter passado nos dias antes de conhecê-la. Considerar um cheeseburger uma refeição adequada para um dia inteiro a entristeceu um pouco, mas ela manteve as emoções dentro de si e queria manter o otimismo de que tudo ficaria bem. Ela não queria fazê-lo sentir-se ainda mais desesperançado do que já estava, pois esse é provavelmente o primeiro passo para uma vida destruída além da recuperação. A ideia de que não há conserto para você. Ela não queria isso para Ricardo, não enquanto ainda havia tempo. Teria adorado ficar e conversar mais, talvez conhecê-lo em um nível mais profundo e obter mais insights sobre como ajudá-lo sutilmente. Mas tinha trabalho. Sua pausa já tinha passado de 10 minutos, e se não voltasse ao trabalho logo, alguém viria procurá-la. Preciso voltar ao trabalho, Ricardo. Você vai me esperar aqui? Bem, a que horas você sai? Ricardo perguntou com interesse nos olhos, indicando que estava realmente pronto para ser salvo. Às 6. Estou no turno do dia hoje e não preciso fazer horas extras. Ela se levantou e começou a se afastar do beco, parecendo relutante em deixar seu novo amigo. Para ela, ele era como um cachorrinho que ela não queria deixar sair e reaparecer alguns dias depois, sujo e de volta à estaca zero. Ela queria progresso, pois quanto mais rápido pudesse ajudá-lo, melhores seriam suas chances. Ricardo sabia quando a loja fecharia, é claro, só estava realmente inepto em sua atuação, surpreendendo a si mesmo com suas perguntas intuitivas. No entanto, erros aconteciam. Sim, o Alan melhor não te fazer ficar muito tempo, ele resmungou lembrando-se de sua aversão ao gerente. Só quando viu o rosto dela percebeu seu deslize. Você conhece o gerente? Todo mundo conhece o Alan por aqui. Ele rapidamente cobriu suas trilhas e acalmou a surpresa no rosto de Júlia. Grande malvado jogou uma lata vazia de Dr. Pepper em um cara chamado Zé uma vez. Ele cuspiu. Sim, o Alan é terrível. Acho que é isso que o torna um bom chefe. Júlia deu de ombros. Um bom executor. Ricardo insistiu. Ele desejava poder simplesmente demitir Alan agora, mas despedir seu gerente sem um bom motivo poderia atrair um processo por rescisão injusta, se não fosse tratado adequadamente, especialmente por parte de um homem como Alan. Júlia não estava com humor para discutir, então apenas riu enquanto voltava ao restaurante, onde de fato havia um Alan carrancudo se perguntando onde ela poderia estar. Indiferente, ela suportou as broncas e reprimendas severas com muito mais facilidade, porque sua mente não estava no trabalho que tinha que fazer. Sua mente estava em Ricardo, e em como ela faria uma diferença na vida de um homem. Quando ela saiu, correu imediatamente para os fundos, onde achava que Ricardo estaria, mas ao chegar lá, não viu ninguém. Um ligeiro desânimo se instalou até que olhou além de sua excitação inicial e decidiu dar uma olhada ao redor. Não muito longe dos fundos, Ricardo estava encostado em um poste, conversando com outro homem. O homem também parecia sem teto, então ela presumiu que deveria ser o Zé de quem ele falara. Não querendo ser muito intrusiva, ela ficou de longe e os deixou terminar a conversa. O homem com quem Ricardo estava conversando não era Zé, nem ninguém que Ricardo realmente conhecesse. Mas, pela maneira como estava vestido, o homem encontrou alguém com quem conversar, e Ricardo prontamente aceitou, conhecendo um pouco mais o homem. Ricardo sabia que o homem idoso era alguém que precisaria de ajuda. Faria isso quando sua identidade completa fosse revelada.
Enquanto isso, avistou Júlia esperando por ele e imediatamente encerrou sua conversa com o velho, prometendo ficar por ali mais tarde. Ele não queria fazer sua anjo da guarda esperar muito. Zé? Ela perguntou assim que ele chegou até ela. Não, Renato. Zé não aparece aqui há muito tempo. Duvido que ele volte, Ricardo mentiu. Certo. Ela pegou na bolsa e tirou uma lata de Dr. Pepper para a viagem. Ela estendeu a lata para ele com um sorriso. Na vida real, Ricardo havia abandonado açúcares refinados e bebidas carbonatadas, mas para seu papel teria que abrir uma exceção. Além disso, não queria que ela sentisse que não estava fazendo o suficiente ou que havia algo no que ela fazia que não era apreciado. A jornada até a casa dela foi mais curta do que ele sentia que deveria ser, compensando por menos de uma caminhada de 10 minutos, e eles estavam andando em um ritmo bastante descontraído. Júlia era o tipo de pessoa que sabia manter conversas vivas, desacelerando o tempo de sua corrida fugaz para um ritmo agradável. A casa de Júlia era humilde, um bangalô geminado cuja hipoteca seu pai acabara de quitar. Todos os cômodos da casa eram bem utilizados. Um era do pai dela, outro era dela, e havia um quarto de hóspedes para visitas, como o tio dela, que aparecia de vez em quando, já que era médico viajante. Quando Ricardo entrou na casa, uma onda de nostalgia o preencheu. Lembrou-lhe de seus próprios humildes começos, embora ele fosse muito mais humilde. Vou te mostrar o chuveiro. Júlia o guiou pela mão novamente, mostrando que não tinha medo de contato com um homem magro que ela não conhecia, a não ser pelo nome. Papai provavelmente está dormindo agora, então não devemos fazer muito barulho. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Seu pai está em casa? Sim, ela assentiu. As pernas dele não estão mais muito boas, então o trabalho na construção civil, sabe, acabou caindo. Ela lhe contou com um brilho triste nos olhos. Ah, eu sinto muito. Ricardo não sabia o que dizer. Ela afastou o olhar sonhador do rosto. Está tudo bem, apenas vá tomar um banho. Estarei na cozinha se precisar de mim, disse ela. Ela o deixou fazer sua coisa e, depois de verificar o pai, mergulhou na preparação do prato favorito dele e esperava que Ricardo também gostasse. Não demorou muito para Ricardo tomar banho, e isso preocupou Júlia, pois antes de ele entrar na cozinha, ela podia perceber o frescor vindo dele. No entanto, assim que ele entrou na cozinha, ela foi lembrada de que ele era sem teto, não viciado em alguma substância ameaçadora à vida, apenas sem teto, e isso ficou evidente. Uau, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Ricardo sabia como fazer uma camiseta polo parecer boa nele. Ela não sabia que homens sem teto faziam tantos exercícios ou pareciam tão bem. Tudo sobre sua aparência de sem teto desapareceu e, em seu lugar, surgiu a aura de um semideus. Ele olhou para si mesmo e fez ajustes menores e alongamentos, mostrando seus músculos tonificados e fazendo borboletas se aglomerarem no estômago dela. As calças pareciam um pouco largas na cintura, mas ele já tinha um cinto, então conseguiu mantê-las no lugar. Está todo limpo. Ela sacudiu os pensamentos intrusivos de sua cabeça e conseguiu dizer. Ele sorriu e mostrou sua dentição perfeita, completando seu visual limpo. Graças a você, ele respondeu. Terminei o molho. Você prefere com arroz ou pão de milho? Qualquer coisa, honestamente. Eu comeria o molho puro se pudesse. Ele riu. Na verdade, cheirava bem. E a única coisa que o impedia de se aproximar o suficiente para olhar na panela e absorver todo o aroma era o respeito que tinha por ela e a reserva que deveria manter. Ela riu. Pão de milho, então. Você vai adorar o jantar. Enquanto desfrutavam do silêncio um do outro, havia um som suave de rodinhas contra o piso de madeira que Júlia conhecia muito bem. Ricardo precisou se virar para ver. Oi, papai. Júlia chamou sem olhar para trás, pois estava realmente envolvida no jantar que estava preparando. Boa noite, senhor. Ricardo se afastou e deu espaço para o homem sorridente entrar na cozinha. Ele não era muito idoso,
então ainda havia muito preto em seu cabelo já ralo. Júlia era a cara do pai, e o sorriso acolhedor no rosto dele mostrava que o fruto não cai longe da árvore. Não havia absolutamente nenhum sinal de animosidade no rosto dele. "Ah, você deve ser o Ricardo, bonito rapaz." Ele sorriu. "Sou eu, senhor. Agradeço muito pelas roupas." Ricardo timidamente mostrou os membros onde as roupas descansavam, ao que o homem simplesmente sorriu. "Fico feliz que pelo menos as roupas estejam sendo bem usadas. Elas finalmente servem melhor em alguém do que em mim." Ele riu alegremente, o rosto de meia-idade se enchendo de rugas e linhas de sabedoria ao redor dos olhos. "São as melhores coisas que já vesti em muito tempo," Ricardo respondeu com bom humor. "Desculpe pelas coisas que você pode ter passado, sabe, lá fora. É um mundo frio, e o governo é ainda mais frio com seu povo. Mas é uma fase. As pessoas já passaram por isso, e você também passará." O pai de Júlia aconselhou Ricardo. "Posso ver a luta nos seus olhos. Não acabou. Céus, não acabou para mim. E estou em uma cadeira de rodas." Ele riu. A sala ficou bem menos tensa, com risadas surgindo e a atmosfera leve sendo levada para a sala de jantar, onde todos tiveram uma refeição feliz. Em nenhum momento o pai de Júlia perguntou sobre algo que levou à situação de rua de Ricardo, o que foi um alívio, pois Ricardo não tinha nada planejado. Ele não pensava que chegaria tão longe no disfarce de sem-teto, então não sentiu a necessidade de inventar uma história de fundo. O pai de Júlia, Hugo, tinha muitas histórias sobre seus próprios começos difíceis. E embora a realidade de Ricardo fosse o oposto do que ele fazia parecer, realmente aprendeu uma coisa ou duas sobre determinação, felicidade e tudo mais. Ele também entendeu a base do amor que Júlia tinha em seu coração. Veio de sua mãe, que estava ausente desde que ela tinha 10 anos, mas foi uma excelente modelo para sua filha, até que o câncer achou que todo aquele amor era demais para uma garotinha. Depois do jantar, Júlia insistiu em acompanhar Ricardo, mas ela já tinha um plano para ele nesse aspecto. Então, Júlia, Ricardo esqueceu sua timidez, sentindo que lentamente não precisava mais dela. Talvez fossem as roupas novas. "Conte-me sobre sua mãe", ele pediu à bela garota ao seu lado. Ela jogou o cabelo castanho para o lado e sorriu um pouco, enquanto as memórias voltavam em pequenos detalhes. "Ela era linda." Júlia sorriu. "Como você?" Ricardo pensou consigo mesmo. Ele desejava poder dizer coisas assim em voz alta, desejava que tivessem esse tipo de relacionamento. "Ela também era gentil. Lembro que ela me ensinou tudo o que sei e penso sobre as pessoas hoje. Ela sempre dizia para nunca julgar as pessoas pelo que parecem por fora. As plantas mais bonitas têm os espinhos mais afiados e nas flores mais feias você pode encontrar o néctar mais doce." Ela repetiu com cuidado praticado, de um jeito que Ricardo sabia que estava citando a mãe. "Ela parece um anjo," ele suspirou. "Gostaria de conhecer meus pais." "Você não os conhece?" Júlia parecia preocupada. Ricardo balançou a cabeça. "Eles morreram quando eu era jovem, então meio que..." Ele apenas deu de ombros e deixou o resto para a imaginação dela. A mente compassiva e pobre da garota realmente correu solta, pensando em todo o inferno que ele deve ter passado até agora. "Ninguém merece perder os pais tão jovem." Ela balançou a cabeça e envolveu um braço reconfortante ao redor dele. "Ei, sabe, você pode ter estragado sua chance no meu restaurante, já que você sabe, o Alan te odeia e tudo, mas acha que pode se candidatar a um emprego em outro lugar? Quero dizer, é um bom começo, não acha?" Ela deixou as sugestões fermentarem na cabeça dele por um tempo, e, felizmente para ela, Ricardo não era alguém que precisava de muita persuasão. Ele sempre aceitava suas opiniões de coração aberto e com uma disposição que a alegrava. "Você está certa. Quero dizer, agora que estou assim, poderia conseguir um emprego como faxineiro ou trabalhador da construção civil. E então, não teria que incomodar ninguém." O sorriso largo no rosto dele a levou à lua e de volta com alegria. "Sim, sim," ela o apoiou.
Sabe, minha casa tem um quarto de hóspedes. Você sempre pode vir para cá para dormir e tomar banho. Meu pai ficaria mais do que feliz. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Você está realmente sugerindo que eu venha morar com vocês? Sim, é o mínimo que posso fazer. Além disso, não estamos pagando aluguel ou hipoteca, então você não precisa sentir que está devendo nada, ok? Meu Deus, você é um anjo. Juro que você é um anjo. Ele arfou, incrédulo. Ela estava sendo incrivelmente gentil porque essa era sua natureza ou estava apenas sendo intuitiva, tentando resolver problemas reais? Por que você é tão gentil? Ele agora assegurava, sentindo que ela realmente era um anjo e voaria para longe a qualquer segundo se ele a deixasse afastar-se muito. Ela simplesmente deu de ombros, pensando em outra resposta genérica para dar. Na verdade, Júlia não via nenhuma razão filosófica para ser gentil com as pessoas, além de ser a coisa certa a fazer. Na realidade, era o que era. Poderia ser lógico, poderia ser empático, mas, acima de tudo, era apenas certo. E é por isso que ela fazia coisas para as pessoas, como oferecer sua casa, mesmo que a sociedade ditasse o contrário. Eu adoraria aceitar essa oferta, Júlia, mas tenho um amigo. Ele não está vivendo bem, mas posso ficar com ele agora que, você sabe, estou limpo e tudo. Você já fez muito por mim. Ele segurou as mãos dela e soprou seu ar de gratidão nelas enquanto beijava as palmas das mãos. Vou vir ver você assim que me estabelecer, tudo bem? Ele disse a ela. Júlia era naturalmente cética quanto a ele ficar longe dela por um tempo, pois queria supervisionar o progresso dele. Mas era uma sugestão que ela não podia recusar. Então concordou. Cuide-se por mim, Ricardo, e lembre-se daquela coisa do emprego de que falei, ela disse enquanto começava a se afastar na direção de sua casa. Meu amigo pode ter algumas ideias. Ricardo assentiu. Vou ver você em breve, Júlia. Ele acenou para ela boa noite, não um adeus. Ricardo voltou para casa sentindo-se como um homem sem teto que fora bem cuidado. Bem, era de fato o que ele era, mas ao chegar em casa deveria deixar essa vida para trás. Não queria esquecer Júlia tão facilmente. Na verdade, tinha certeza de que encontrara a pessoa certa para o trabalho. E se fosse por ele, teria colocado tudo para descansar. No entanto, além do respeito que tinha por Júlia e da admiração, algo mais estava crescendo dentro dele pela jovem garçonete. Algo que não sentia há muito tempo. Ricardo não era necessariamente um homem solitário, mas relacionamentos românticos sempre foram difíceis para ele, porque, de vez em quando, as mulheres em sua vida provavam que estavam atrás dele por seu dinheiro. Agora, ele poderia ter encontrado alguém diferente na pessoa de doce Júlia. Ricardo deu alguns dias antes de procurá-la novamente, ainda vestindo outras roupas que ela lhe deu. Eles se encontraram em seu lugar habitual, nos fundos do restaurante. Isso é maravilhoso. Ela sorriu animadamente com a falsa notícia de Ricardo conseguir um emprego e recusou veementemente alguns dólares que ele tentou dar a ela. As coisas que fiz por você não são para serem pagas ou reembolsadas, Ricardo. Ela parecia um pouco ofendida por ele pensar nela dessa forma, mas Ricardo previu isso. Aquilo foi a preparação para o pedido que ele faria em seguida. Então deixe-me levá-la a um encontro, Júlia, só para dizer obrigado. Você me deixaria? Graças a você, estou fora das ruas. Tenho que agradecê-la de alguma forma. Ele abriu os braços em súplica. O sorriso que apareceu no rosto dela foi gradual, mas veio. Ela não podia negar que o homem que antes era sem teto agora era realmente um homem bonito, e não podia negar as borboletas que o sorriso dele lhe causava. Certo, senhor. Você escolhe o lugar e a hora. Ela o bateu no ombro, brincando. Combinado, Ricardo disfarçou sua travessura com um sorriso. A noite chegou e Júlia estava do lado de fora, em um vestido de verão, esperando por seu encontro. Ele não desperdiçou um segundo a mais do que o tempo previsto das 18 horas, chegando em um táxi. As flores que tinha nas mãos saíram do carro antes dele, e ele estendeu as mãos para que ela as pegasse antes de puxá-la suavemente para dentro do carro.
Em seguida, ofereceu-lhe o buquê de rosas, que ela questionou o preço, mas ele disse para não se preocupar, pois as havia colhido de seu jardim pessoal, mas ela não precisava saber disso ainda. De jeito nenhum. Ela ofegou com um leve sorriso nos lábios quando o táxi parou. Pensei, sabe, pelo valor da novidade que viéssemos aqui. Foi onde nos conhecemos. Ricardo deu de ombros. Para ele, este era o teste final, não para Júlia. Ele já tinha concluído tudo sobre o anjo, e se ela realmente insistisse em ir a outro lugar, ele cederia, mas tentaria convencê-la a entrar. Queria dar a Alan e os outros uma chance de se redimir de sua maldade sem diluição, especialmente Alan, o gerente do lugar. Ele precisava de uma razão para não demitir o sujeito, e isso teria que ser a razão. Ricardo, quero dizer, é apenas super estranho, é só isso. Você não está preocupado que Alan te reconheça? Ela perguntou preocupada. Você está preocupada que Alan te reconheça? Ricardo devolveu a pergunta a ela. Ela revirou os olhos e exalou. Alan não me preocupa. Perder meu emprego, sim. E, como estou fora do horário de trabalho, ele pode beijar o chão se tentar algo estúpido. Ela declarou audaciosamente. Muito bem. Ricardo abriu o braço para que ela se entrelaçasse. Vamos. Os dois entraram no restaurante, preparados para o que a churrascaria e sua equipe tinham reservado para eles. Eles se acomodaram e a primeira pessoa a atendê-los foi a garçonete que Ricardo conheceu primeiro quando entrou. Ela tinha um sorriso agradável no rosto que imediatamente desapareceu assim que o reconheceu. Júlia, o que é isso? Ela perguntou em um tom desapontado. O que você quer dizer, Lúcia? Não vai anotar nosso pedido? Júlia retrucou. Pelo tom da troca, Ricardo podia perceber que as duas não tinham um bom histórico. Isso fazia sentido. Certamente uma garota tão cruel quanto Lúcia nunca validaria as opiniões empáticas de Júlia. Bem, o que vocês querem restos? Ela revirou os olhos e bufou. Você ainda veio aqui para um encontro? Deveria ter visto onde meu namorado me levou. Gastamos $100 só na comida. Ela divagou sobre sua vida exótica. Mas tudo o que Júlia sentia era nojo. Foi a primeira vez que Ricardo viu uma expressão em Júlia que não refletia gentileza, porque ela não tolerava a vaidade obtusa que saía da boca de sua colega de trabalho. Nos traga o bife de costela temperado de 200 gramas, ao ponto, e salada grega. Se eu puder ter um linguine ao lado também, estou um pouco indeciso. Ele olhou para Júlia, que estava de boca aberta com o fato de ele recitar itens do cardápio de cabeça. Molho marinara no linguine, por favor. Ele piscou para Júlia, que ainda parecia atônita. Tanto faz. Vamos ter que colocar alguém para vigiar, para garantir que vocês não fujam ou algo assim. Lúcia revirou os olhos. Vai sair do seu pagamento de qualquer maneira, e você será demitida por roubo. Júlia fez uma imitação infantil do tom de voz da mulher amarga antes de mandá-la embora com um pedido severo. Apenas faça seu trabalho, Lúcia. Ela então se virou para Ricardo com um brilho. O que foi aquilo? E como você vai pagar por tudo isso? Relaxa, querida, Ricardo disse com um sorriso malicioso. Eu tinha uma vida antes de me tornar sem teto. Esta não é minha primeira vez em um restaurante. Se os preços não diferirem mais do que R$5, tudo deve totalizar cerca de 50. Isso ainda é muito dinheiro, ela bufou. É pouco comparado ao que você merece, Ricardo insistiu. Enquanto discutiam sobre o preço e gastos responsáveis, uma risada invadiu o ambiente e, ao virarem a cabeça, ficou claro de quem era a risada e para quem era. Não me diga que essa garota realmente queria me ridicularizar tanto assim. Alan suspirou ao se aproximar da mesa. O que você é agora? O advogado de vingança para pessoas sem teto ou está realmente namorando um viciado em drogas sem teto? Nenhum nem outro, Ricardo rosnou. Onde está a nossa comida? Minhas palavras ainda valem, senhor, o gerente rosnou para Ricardo. Não servimos criminosos e certamente não toleramos eles sentados em nossas cadeiras. Sabe de uma coisa, Ricardo? Vamos para outro lugar.
Júlia se levantou e pegou a bolsa da mesa, mas Ricardo permaneceu estoico. Ele já tinha tido o suficiente do bullying e da falta de respeito que estava sendo distribuído por um homem sob sua folha de pagamento, simplesmente porque achava que era melhor do que alguém menos afortunado do que ele. Estava pronto para revelar sua verdadeira identidade ali mesmo e estava prestes a alcançar o bolso e pegar seu cartão de visita quando a mão de Júlia o puxou com firmeza, enquanto Alan continuava a maltratá-lo. Vamos, Ricardo, nunca vale a pena. Júlia deu a Alan um último olhar mortal antes de o casal sair do restaurante. Missão falhou com sucesso. Eles não deixaram que as ações de Alan estragassem a noite e foi uma oportunidade sólida para Júlia insistir que eles não gastassem tanto. Nada disso importava para Ricardo naquele ponto, então ele deixou que ela tivesse o seu caminho. Seu veredicto estava concluído, seu limite foi alcançado, era hora do CEO emergir. Poucos dias após o encontro, Júlia acordou com a campainha tocando repetidamente. Ela esperava que quem estivesse tocando fosse embora, mas levantou-se imediatamente ao pensar que poderia ser Ricardo. De fato, era Ricardo. Ela deu um passo largo para trás. Não se lembrava de ter dado a ele um terno e não algo tão elegante. Não o teria reconhecido se não tivesse passado tanto tempo com ele. Ricardo, onde você conseguiu? Como você... Ela gaguejou. A beleza dele a deixou muda. Ela não sabia se ficava impressionada ou surpresa. Então seu corpo escolheu a reação mais natural para ela. Fui ao restaurante 2 vezes e não te vi. O que aconteceu? Ricardo entrou na casa, o forte cheiro de almíscar caro o acompanhando. Júlia não entendia isso, nem seu pai. Vejo que você cresceu rápido demais para essas roupas. Hugo tentou esconder a surpresa com uma piada. Na verdade, as tenho emolduradas na parede, Hugo. Pertencem a um momento especial no tempo, quando um certo homem me mostrou mais gentileza do que eu merecia. Ricardo sorriu e deu um tapinha no ombro de Hugo, confuso. Ele então se virou para Júlia. Ei, você está doente? Algo errado? Não, só... Eu me demiti, Ricardo. Não consegui voltar lá de novo. Não consegui olhar para Alan sem dizer algo estúpido. Achei melhor me demitir, ela confessou com a cabeça baixa, mas então voltou a se animar. Consegui falar umas boas verdades para ele antes de sair, isso com certeza. Ricardo sorriu. Aquilo seria uma revelação ainda mais elaborada do que pensava. Vou ficar de olho em mais oportunidades. Os dias que fiquei fora do trabalho já me deixaram um pouco entediada. Ela riu. Oh, se você está desesperada, então sei de um lugar. Eles estão contratando. Quer conferir? Ricardo perguntou e os olhos dela se iluminaram com esperança. Se ela conseguisse ser contratada imediatamente, seria uma bênção nessa economia. A ideia de ter que lidar com muitas rejeições a fazia tremer. Foi lá que você conseguiu seu terno? Ela levantou as sobrancelhas e sorriu de lado. Ricardo pensou na ironia daquela pergunta por um segundo antes de responder com um sorriso ainda mais travesso. Sim, foi. Deixe-me colocar algo mais confortável. Se você precisa usar um terno, quem sabe o que eu terei que usar? Ela correu para o quarto, deixando Ricardo com Hugo. Ele deu a Ricardo algumas dicas amigáveis sobre o setor de trabalho, que o jovem aceitou com bom humor, apesar do fato de que, quando voltasse com a filha, toda a narrativa teria mudado e de uma maneira boa. Assim que Júlia saiu de casa, passou pelo elegante Mercedes estacionado na calçada e simplesmente continuou andando, sem se importar de quem era. Nunca importou. Na verdade, ela poderia chamar a polícia e insistir que o veículo fosse removido da frente de sua propriedade, mas de que isso adiantaria? Ela se virou quando Ricardo não havia chegado ao lado dela. Será que ele ainda estava se despedindo de seu pai? Não, Ricardo estava ao lado do belo carro que ela havia acabado de passar, e agora ele estava aberto no banco do motorista. Suas mãos seguravam a porta aberta. Você vai entrar? Ele sorriu, apreciando o choque no rosto dela. Ricardo, o que... Vou explicar no caminho, prometo.
ele disse, e isso foi suficiente para fazê-la mover os pés em direção ao carro. No trajeto, ele explicou tudo para ela, ou quase tudo. Não contou que o restaurante era dele e o experimento que estava conduzindo. Ricardo tinha planejado tudo bem demais para revelar tudo tão facilmente. Ele olhou pela janela, perdido em uma memória que era tão vívida quanto se tivesse acontecido ontem. Ricardo tinha 12 anos. Ele e sua avó moravam em uma casa pequena e acolhedora, perto da churrascaria local. O cheiro de carne grelhando frequentemente enchia o ar, provocando seus sentidos e fazendo sua boca salivar. Sua avó, Dona Lourdes, era uma mulher gentil e amorosa que fazia o possível para cuidar dele após o acidente trágico de seus pais. Eles se viravam, mas o dinheiro sempre era escasso. Certa noite, enquanto o cheiro rico de carne assada invadia pela janela aberta, o estômago de Ricardo roncou. Ele se virou para sua avó, que estava tricotando em sua cadeira favorita. Vó, você acha que algum dia poderemos comer na churrascaria? Ele perguntou com esperança na voz. Dona Lourdes olhou para cima de seu tricô, os olhos cheios de amor e tristeza. Talvez um dia, querido, mas por enquanto precisamos economizar cada centavo que temos. Ricardo assentiu, entendendo o peso das palavras dela, mas o desejo por aquele bife delicioso o corroía. Decidiu que precisava fazer algo a respeito. No dia seguinte, Ricardo reuniu toda a coragem que pôde e entrou na churrascaria. O aroma rico o atingiu em cheio, fazendo seu estômago roncar ainda mais alto. Ele se aproximou do balcão, onde o gerente, Sr. Carvalho, estava. Sr. Carvalho era um homem alto e amigável, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Olá, jovem. Como posso ajudá-lo hoje? Sr. Carvalho perguntou, inclinando-se para ficar no nível dos olhos de Ricardo. Oi, senhor. Meu nome é Ricardo. Ele começou, a voz tremendo um pouco. Eu estava me perguntando se poderia conseguir um bife a crédito. Prometo que vou trabalhar para pagá-lo. O sorriso do Sr. Carvalho diminuiu um pouco ao olhar para o garoto sincero à sua frente. Ele conhecia a história de Ricardo. Todos no bairro conheciam. Ele suspirou e fez sinal para Ricardo segui-lo até um canto tranquilo do restaurante. Ricardo, Sr. Carvalho começou gentilmente. Sei que os tempos são difíceis para você e sua avó, e admiro sua disposição de trabalhar pelo que deseja, mas hoje não posso te dar um bife a crédito. O coração de Ricardo afundou. Ele esperava tanto que seu plano funcionasse. Mas por quê? Ele perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Sr. Carvalho colocou uma mão reconfortante no ombro de Ricardo. Porque, Ricardo, às vezes a melhor maneira de ajudar alguém é não dar o que eles querem imediatamente. Isso os torna mais fortes e determinados. Se você realmente quer esse bife, saia. Encontre uma maneira de ganhar dinheiro e volte. Vai saber ainda melhor sabendo que você trabalhou por ele. Lágrimas surgiram nos olhos de Ricardo, mas ele assentiu. Tudo bem, senhor. Eu entendo. Sr. Carvalho sorriu calorosamente. Eu acredito em você, Ricardo. Você encontrará uma maneira. Ricardo sorriu com a lembrança. Aquele dia foi um ponto de virada para ele. As palavras do Sr. Carvalho acenderam uma chama em seu coração. Ele saiu, fez todos os trabalhos que pôde no bairro, economizou cada centavo e, eventualmente, voltou à churrascaria com dinheiro suficiente para comprar aquele bife tão desejado. E ele realmente tinha um gosto melhor do que poderia imaginar. Quando pararam na frente da churrascaria, a mandíbula de Júlia caiu pela 100ª vez. Não, ela ofegou quando saíram, já entendendo o enredo. Sim, é meu. Ele sorriu orgulhosamente e começou a caminhada confiante para o restaurante. Alain estava fora de seu escritório, repreendendo levemente um funcionário, quando Ricardo entrou. Todos pararam o que estavam fazendo ao ver Júlia com o homem bem vestido. Alain tinha a melhor suposição, especialmente porque já tinha visto Ricardo algumas vezes. O que é isso? Você vestiu sua boneca com um smoking e agora está aqui para brincar de casinha?
Estou ocupado, sentem-se. Vocês serão atendidos se for isso que querem. Ele bufou. Ricardo adivinhou que ele finalmente se cansou e decidiu dar a eles o que quer que quisessem. Isso deveria ter acontecido no primeiro dia em que ele entrou como um sem-teto. Alan Coimbra, é isso mesmo. O chamado de seu nome completo fez Alan parar. A voz de autoridade fez seu coração bater mais rápido do que os pistões de um carro esportivo. Ricardo Nogueira, CEO do Nogueira Churrascaria. Ele tirou seu cartão de visita do bolso e o estendeu para o homem que ainda estava incrédulo. Ricardo riu e caminhou até Alan para entregar o cartão em mãos. Quanto mais Alan lia, mais chocado ficava. Você foi entrevistado por Jonas Silva, o diretor administrativo. Ele se demitiu na semana passada, mais ou menos na mesma época em que comecei este experimento social. Ele olhou para todos os outros funcionários na área, cujos olhos estavam arregalados e bocas congeladas. Um experimento social que todas as minhas outras filiais falharam, mas esta filial falhou miseravelmente. E este gerente, Alan parecia prestes a desmaiar ou já estar inconsciente, apenas de pé. Você tratou funcionários e clientes horrivelmente de forma consistente. Ricardo deu seu veredicto. Empacote suas coisas e saia antes que fique muito movimentado e todos tenham que ver sua humilhação. Alguns clientes ofegaram, mas ninguém interferiu. Era meio-dia, então o lugar não estava cheio. O Nogueira Churrascaria geralmente estava lotado na hora do almoço e à noite. Alan abaixou a cabeça de vergonha e saiu de mansinho. Não tinha defesa, nem podia reunir a desfaçatez para implorar por misericórdia. Lúcia, você trabalha seu último mês aqui e entrega sua demissão também, Ricardo ordenou. Mesma ofensa que seu chefe, ex-chefe. Lúcia também não proferiu uma palavra. O que ela poderia dizer a Júlia? Ele era uma pessoa totalmente diferente agora. A voz pequena foi substituída por uma atitude dominante e indiferente. Ela sentiu arrepios na espinha ao saber que estava do lado bom de tal poder. Todos conheçam sua nova diretora administrativa. Ricardo pegou a mão de Júlia e a levantou no ar. Todos os clientes aplaudiram, forçando os funcionários a um aplauso relutante. A própria Júlia estava atordoada. Ricardo então se inclinou para sussurrar para ela. E minha namorada, se ela aceitar, com um simples aceno de cabeça. Quando ele se afastou, lágrimas encheram os olhos de Júlia enquanto ela assentia entusiasticamente. Claro, Ricardo. Ela pulou em seus braços e o segurou apertado. Agora toda a ajuda dela pode ter parecido insignificante com a revelação dele, mas Ricardo sabia de uma coisa. Ela o ajudou a encontrar o amor verdadeiro. Júlia olhou ao redor e estendeu as mãos para alguém entre os funcionários. Uma mulher de meia-idade apareceu e aceitou o abraço de sua jovem amiga. Ela trabalha aqui há mais tempo, Júlia disse a Ricardo com um sorriso. E ela me ajudou a esgueirar o almoço para você na segunda vez que você veio. O Dr. Pepper também era dela. Acho que ela pode administrar este lugar. Ótimo, você é a nova gerente. Acha que pode lidar com isso? Ele olhou para a plaqueta de nome dela. Helena. Sim, senhor. Os olhos da zeladora se iluminaram. São coisas mundanas, principalmente. Tudo o que você não puder fazer, delegue. Mas se algo der errado, vou te fazer perguntas, entendeu? Ele estendeu um punho para ela. Sim, senhor. Ela bateu o punho dele, quase chorando com a reviravolta insana dos eventos. Júlia sorriu. O círculo estava completo. Ricardo tinha certeza de que sua empresa e coração estavam em mãos seguras. Júlia entrou em casa naquele dia e anunciou ao pai que continuaria trabalhando na churrascaria. Hugo parecia empático. Sabia que sua filha estava fazendo o melhor para colocar comida na mesa para ambos. Júlia, você não precisa fazer isso, Hugo disse gentilmente. Estou disposto a passar fome se necessário, mas não vou permitir que você trabalhe em tais condições. Nesse momento, Ricardo apareceu por trás. Ele cumprimentou Hugo calorosamente e disse: Sr. Martins, pode parabenizar sua filha por se tornar a nova gerente da churrascaria. Hugo estava completamente confuso.
Olhou para a filha em busca de respostas. Júlia sorriu e explicou. Pai, Ricardo não é apenas um homem sem teto. Ele é o dono da churrascaria. Ricardo se aproximou de Hugo e colocou as mãos nos ombros dele. Obrigado por criar uma filha tão gentil, disse Ricardo sinceramente. A partir de hoje você não precisa se preocupar com ela. Estarei aqui por ela. Senhor Martins, posso ter sua bênção para proteger sua filha e ser seu companheiro? Hugo se virou para Júlia, que tinha lágrimas de alegria nos olhos. Olhou de volta para Ricardo e perguntou. Então, você foi o chefe o tempo todo, Ricardo? Ricardo assentiu, o sorriso se espalhando. Eu precisava ter certeza de que ela era a pessoa certa, não apenas para o trabalho, mas para mim, ele confessou, olhando amorosamente para Júlia. Júlia corou, os olhos brilhando de felicidade e alívio. A sala se encheu de risos e conversas calorosas enquanto discutiam os planos para o futuro. A noite passou rapidamente, com histórias compartilhadas e planos feitos, até que chegou a hora de Ricardo partir. Os meses voaram e o dia do casamento chegou tão de repente. A cerimônia foi linda, realizada em uma pequena capela adornada com flores e música suave tocando ao fundo. Hugo, vestido com seu melhor terno, tomou seu lugar na primeira fila, os olhos úmidos ao ver sua filha caminhar pelo corredor. Júlia, radiante em seu vestido branco, caminhava confiantemente em direção a Ricardo, que esperava com um sorriso adorador. Enquanto trocavam votos, Hugo sentiu uma sensação profunda de alegria e gratidão. Sua menina estava começando um novo capítulo em sua vida, cheio de amor e novas responsabilidades. Após a cerimônia, enquanto os convidados se misturavam e celebravam, Hugo se aproximou de Ricardo, batendo em seu ombro. Cuide bem dela, disse, a voz firme mas emocional. Ricardo assentiu apertando a mão de Hugo. Com todo o meu coração, ele garantiu. Enquanto a noite se aproximava do fim, Hugo ficou sozinho por um momento, observando o jovem casal rindo e dançando. Enxugou uma lágrima dos olhos, sabendo que Júlia estava embarcando em uma jornada maravilhosa. Em sua felicidade, encontrou sua própria paz, lembrando mais uma vez do poder da gentileza e dos caminhos inesperados que ela pode nos levar.